Jeremias 32. Jeremias compra um campo em Anatote. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: E ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas, que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia? Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, de tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus, que pelejam contra esta cidade, entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira.
Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos, para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se um campus nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. 1 Timóteo 3. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam um diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. O grande mistério da piedade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Salmos 88. Lamentação de um atribulado. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor.
pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade, nos abismos? Acaso, nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça, na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo-te por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Provérbios 25 versículos 20 a 22. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá.